Olá, bem-vindos a outra edição de Cocina Molecular. Hoje vamos aprender a fazer uma deliciosa paleta mexicana que está muito na moda hoje em dia. Tá rindo de quê, ô babaca? É que esse é o mexicano mais paraguaio que eu já vi. Eu vou te mostrar uma coisa que tem em todas as línguas. Não muda o significado. Então hoje nós vamos ensinar você a fazer essa deliciosa receita de paleta mexicana recheada caseira. Esse picolé estrangeiro que de repente vem para o Brasil e dominou todos os shoppings do país. E essa receita foi desenvolvida com exclusividade para vocês aqui nos laboratórios do Bocó Repórter, onde foi criada Mi Pimenta, que contém orégano. Só foi possível desvendar esse segredo porque a nossa família no passado também teve uma fábrica de sorvetes artesanais. Sim. Então a gente domina um pouco essas técnicas dos picolés para poder reproduzir em casa. A Carol, inclusive, nasceu fazendo picolé, né, Carol? Preparar essa receita em casa, então, é muito mais simples do que você imagina. Para ela, nós vamos precisar de 2 caixinhas de morango, um limão, 4 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro, uma caixa de leite condensado, 4 colherzinhas descartáveis de madeira, uma bandeja de isopor, fita adesiva, tesoura e caixa de leite para fazer as forminhas do nosso picolé. Então nós vamos começar pela construção das nossas forminhas de picolé. André, sai daqui com esse chapéu que você está me desconcentrando. Bom, como eu estava dizendo então, antes de ser interrompido pelo chapéu mexicano do meu irmão, nós vamos começar construindo as forminhas de picolé. Para desenvolver essa forma, nós utilizamos todo o nosso conhecimento de engenharia de materiais para chegar a esse formato eficiente e sustentável, utilizando materiais que normalmente você jogaria no lixo. E para facilitar a sua vida aí em casa, nós já disponibilizamos o molde para essas forminhas aí no link que está na descrição do vídeo. Com a ajuda do molde, então, nós vamos cortar aqui 2 pedaços da caixa de leite e depois nós vamos uni-los usando fita adesiva. E aqui o André revestiu ele com uma outra fita opaca depois, só para ficar mais bonitinho e não aparecer a marca da caixa de leite. Com a outra parte do molde, nós vamos cortar 2 pedaços da bandeja de isopor e daí vamos uni-los com fita adesiva. Essa é a parte que vai deixar o espaço para a gente colocar o recheio no nosso picolé. Aí a parte de isopor vai encaixar na caixinha de leite que a gente fez desse jeito. Aqui nós fizemos 4 forminhas porque nós não tínhamos mais caixas de leite, mas se você quiser pode fazer mais em casa e aumentar a sua produção. Uma das maiores complicações de fazer um picolé recheado em casa é justamente deixar esse espaço para o recheio. Por isso que a gente desenvolveu essa embalagem caseira, essa forma caseira, que vai deixar depois o espaçozinho já para colocar o recheio em 2 etapas. Bom, então para fazer o picolé propriamente dito, nós vamos processar o morango. São mais ou menos 8 morangos por picolé, então como a gente está fazendo 4 picolés aqui, a gente vai usar bastante morango. Aí nós vamos colocar 1 colher de açúcar de confeiteiro também por picolé que a gente for fazer e 1 colher de suco de limão também por picolé. O suco de limão aqui ele vai funcionar como um conservante, porque a gente não está utilizando os estabilizantes que eles usam para fazer aquele picolé industrializado do shopping. Então ele vai ajudar ele a ficar mais cremosinho e também ele durar mais tempo. E o próprio azedinho do limão ele vai dar uma ressaltada também no sabor do morango. Aí depois que o nosso morango já virou um cremezinho assim bem consistente, é só encher as forminhas que a gente já fabricou. A gente encheu a forminha mais ou menos deixando 1,5 dedo sobrando para poder colocar o nosso isoporzinho, que ele vai dar a quantidade mais ou menos certa para ele ficar até o topo. Ó. E aí para o isopor não fugir aqui, não subir, nós vamos prender ele com uma fita adesiva. Então depois que a gente encheu as forminhas, a gente vai colocar no freezer por mais ou menos 1 ou 2 horas, dependendo da potência do seu freezer. E daí depois a gente vai tirar de lá para rechear. Bom, já deixamos então 1 hora na geladeira e já tá bom para a gente tirar aqui a parte do isopor e colocar o recheio. Aí a gente vai colocar o recheio, não até o final, porque a gente vai completar daí com um restinho ali de morango. E aí a gente já pode colocar o palito também. E aí os picolés já podem voltar para o freezer por mais ou menos 1h30, 2 horas para ele terminar de gelar. Então nossas paletas já ficaram um pouquinho lá na geladeira, né? Quanto tempo elas ficaram lá? 17 horas. Pois é, a gente deixou assim bastante tempo, porque a gente não queria correr o risco de que o negócio desandasse, né? E agora é só a gente então passar a forma aqui um pouquinho na água corrente ali da pia e aí a gente já pode desenformar. E essa então foi a nossa paleta mexicana caseira recheada com leite condensado. Você pode fazer quantos sabores em casa, né? Maracujá, manga, o que você quiser aí.
E se você não quiser fazer o recheio, né, fica até mais fácil de fazer. Você não precisa fazer aquele moldezinho branco aí para colocar dentro da forma. Você só enche com uma polpa de fruta que você moeu e já coloca o palito, né, André? E eu não vou nem pedir para vocês clicarem em gostei hoje, porque com certeza vocês já clicaram, né, até aqui. Esse vídeo tá muito legal, essa receita é muito massa, gente. E tá muito gostoso também, porque tá derretendo aqui. Então, a gente vai encerrar o vídeo por aqui mesmo, né, André? Antes que derreta. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! Olá! 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 Hoje vamos aprender... Não. Então nós vamos começar... Espera. Bom, então como eu tava dizendo...